Gente, sempre que você vier para a casa de Deus, cria muita expectativa. Porque é impossível Deus não falar ao seu coração. Impossível. E eu queria que você abrisse o seu coração, abrisse sua mente, abrisse os seus olhos. Porque Deus, Ele quer falar ao seu coração coisas específicas essa manhã. Nós estamos com uma série chamada Antes Que. Fala antes que. Antes que. Roberta, por que antes que? Porque essa série, semana passada nós falamos sobre amor, não foi isso? Amor, a motivação para acertar. E hoje nós vamos falar, já vou dizer, mas por que é que nós estamos falando sobre essa série antes que? Porque nós como igreja nos preocupamos com você. A gente se preocupa tanto com você que a gente não quer que você venha apagar fogo. Amém, nós somos uma igreja também que apaga fogo se precisar. Nos aconselhamentos, nos grupos, nós apagamos fogo. Mas nós como igreja não queremos encontrar uma solução quando o seu casamento acabar. Nós não queremos encontrar uma solução quando o seu filho estiver nas drogas. Nós não queremos encontrar uma solução quando sua família estiver totalmente destruída, não. Nós como igreja queremos desenvolver um trabalho preventivo. Fala assim, prevenção. Prevenção, a gente foca em acertar e não em errar e não em consertar. A gente foca verdadeiramente nas pessoas poderem ter reservas para os dias maus. E não chegar nos dias maus sem reserva, não sabe o que vão fazer, todo tempo tentando apagar fogo. Por isso que essa série é muito importante, porque a gente vai focar na prevenção. E aí a gente não se desespera quando os dias maus vierem. Por quê? Porque os nossos dias são dias de acertos, são dias de crescimento, são dias de prosperidade. Gente, existe uma mentirinha que o diabo, ele implanta sobre as nossas mentes e nós deixamos ele implantar que nós fomos feitos para errar, que errar é humano, que é normal errar. Não, nós fomos feitos para acertar. O erro precisa ser uma exceção na vida do cristão. Fala assim, erro é uma exceção na vida do cristão. E não, gente, viver uma vida de erros e virar exceção a acertar. Abre a palavra de Deus aí em Jeremias 13:16, que é o nosso versículo base de toda a série. Fala assim, deem glórias ao Senhor, deem glória ao Senhor, ao seu Deus. Fala assim, antes que traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer. A gente podia trazer esse versículo de outra forma. Deem glória a Deus antes que o seu casamento acabe. Coloca Deus no lugar de Deus antes que sua família seja destruída. Deem glórias a Deus antes de perder o emprego. Deem glória a Deus antes que suas finanças sejam totalmente destruídas, despedaçadas. Deem glória a Deus. Gente, Deus, Ele só quer ser Deus na nossa vida. Só isso. Coisa simples assim. Quando você é esposa, você não quer ser esposo. Quando você é filho, você não quer ser pai. Quando você é pai, você não quer ser filho. E o que Deus tem para nós, nessa manhã, é um desejo de ser Deus. Um desejo de ser colocado nesse lugar. Um lugar de honra. Um lugar de respeito. Um lugar realmente de temor a Ele. Amém? Antes que. Por isso o tema dessa série é antes que. E aí o tema da ministração de hoje é temor, a sabedoria para acertar. Sabedoria para acertar. Então, se eu temo a Deus, eu sou uma pessoa cheia de sabedoria e sou uma pessoa cheia de acertos. E se você for ao contrário, uma pessoa sábia, ela teme a Deus. Por que é que as pessoas complicam? Elas procuram onde elas não vão encontrar. Elas procuram respostas onde não vão ser respondidas. Elas procuram solução em pessoas. E o que Deus está nos provocando essa manhã é que o temor do Senhor é a sabedoria para nós acertarmos. Então, se você está errando muito, não é porque Deus não está olhando para você. Se você está errando muito, provavelmente você não tem esse temor colocado no seu coração. E nós como igreja não estamos julgando você. Eu passo por isso, você passa por isso. Mas nós como igreja queremos ensinar a igreja a voltar para o caminho certo. A voltar a priorizar as primeiras coisas. Gente, quantas vezes Deus, Ele não tem o lugar de Deus, e quantas vezes Deus não é a melhor parte da nossa vida, e hoje de manhã, Deus, Ele quer muito ser a melhor parte na sua história, a melhor parte no seu casamento, a melhor parte na sua família, a melhor parte na igreja, amém?
a melhor parte. Vocês estão comigo? Abertos para receber de Deus? Pois abra a palavra de Deus aí em Provérbios 9, 10. Fala, o temor do Senhor é princípio da sabedoria. E abre Provérbios 8, 13. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância. O mau comportamento e o falar perverso. Gente, está falando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e está falando que quem teme a Deus odeia o mal. Então, se nós estamos caminhando, gostando do pecado, gostando do mal, Deus está querendo essa manhã nos convidar a tratar pecado como pecado, pessoas como pessoas, Deus como Deus. Se a gente se acostuma com o pecado, se a gente se acostuma com as coisas erradas, a gente também se acostuma a não ser conectado com Deus. E o que Deus quer através do seu temor sobre a nossa vida é voltar esse primeiro amor, é voltar uma vida de obediência, é voltar um desejo de adorar e dizer assim, Senhor, eu pequei, isso é pecado, eu me arrependo, mudança de rota, mudança de atitude, não assim, a graça do Senhor, não, a graça não foi de graça, custou. E quando você peca, e quando você sai do centro da vontade de Deus, Ele fica triste. E quando nós tememos a Deus, quando nós entendemos esse temor sobre o nosso coração, a gente fica triste com o pecado, a gente trata pecado como pecado, e aí a gente se sente sujo, e a gente não fica mais sujo não, a gente vai atrás daquele que corrige, daquele que conserta, daquele que muda, daquele que restaura, porque a palavra de Deus fala, quando porém vier o que é perfeito, todo o imperfeito desaparecerá, o seu pecado só sai com Jesus. Tem gente querendo resolver pecado sozinho, não. Pecado não é mudança só de atitude, não, gente. Pecado muda, sai da nossa vida com temor a Deus. Quando você busca a vontade dEle, o poder dEle. Muda. Fala assim, pecado é pecado. E Deus é Deus. E Deus arranca todo pecado. Pastora Massora não sabe, o meu não importa. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu tenho. E não há nada impossível para Deus. Por isso eu não sei como você entrou aqui essa manhã, mas Deus quer derramar sobre a sua vida arrependimento, mudança de rota, mudança de atitude, temor, reverência a Ele aqui, gente. Reverência. Deus quer ser o Deus da videira, o Deus da nossa família, o Deus do nosso casamento, o Deus da nossa história. Se você achava que não tinha um Deus, ou que Ele não estava te ouvindo, Ele está te ouvindo, você que não está ouvindo Ele, é você que não está enxergando Ele, é você que não está vendo Ele. Ele vê você todos os dias e te ouve todos os dias. Glória a Deus. Não dá salva de palmas, bem lindo. E muitas pessoas, elas não conseguem viver o temor de Deus, porque elas acham que temer é ter medo. E eu trouxe algumas coisinhas sobre medo. Medo é diferente de temor. Medo é ausência de quê? De coragem. Medo é preocupação exagerada. Medo é a gente ter algumas coisas escondidas dentro do nosso coração. E a gente está constantemente devendo algo a alguém, se escondendo de alguém. Quando você tem leveza de alma, leveza de coração, você não deve nada a ninguém, foi tudo pago. Você não se esconde de ninguém. Por isso, se você está com muito medo, provavelmente está faltando temor no seu coração, respeito a Deus. Porque Deus, Ele carrega os nossos fardos, Ele nos muda de rota. E tem muitas pessoas querendo viver o temor de Deus, mas não vivem porque acham que é medo. E tem pessoas achando que estão vivendo o temor de Deus e na verdade não é com medo de Deus. E o que Deus quer essa manhã é dizer assim, não precisa ter medo não. Eu só quero ser respeitado por você. Eu só quero ser visto como Deus. Eu quero ser amado. Eu quero que você se achegue a mim. Porque não é tão fácil chegar às pessoas, é tão fácil chegar até desconhecidos. Por que a gente tem dificuldade de se chegar a Deus? Deus está com saudade de você. Deus está com saudade do seu coração. Está com saudade da sua leveza. Está com saudade até do seu peso. Porque Ele quer receber esse peso sobre a vida dele. Ele quer e Ele pode. E aí, um primeiro ponto importante sobre o temor é entendendo o temor antes que. Fala assim, entendendo.
Bem lindo, gente. Entendendo? O temor antes que. E aí a gente está criando isso aqui como se fosse algo profético mesmo, uma fundamentação. Nós, como igreja, nos preocupamos tanto com as primeiras coisas, o que é prioridade na nossa vida, que semana passada a gente falou sobre amor, que o amor nos ajuda a fundamentar realmente a nossa vida no centro da vontade de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o temor. E a primeira coisa para falar de temor é entender o que é temor. Aí, cada tópicozinho eu vou colocando e a gente vai sair daqui bem blindado, bem forte. Pode vir o que for, não vai nos abalar. Por quê? Porque relacionamento com Deus, intimidade com Deus, voltar para o centro da vontade de Deus não é só apertar um botão, não. Exige uma rotina, exige disciplina. E nós, como igreja, estamos querendo nos disciplinar e te ensinar a se disciplinar, amém? A priorizar as primeiras coisas. E entendendo o temor antes que, gente, é realmente entender que temor não é medo. Então, se você está cheio de medo de Deus, super assustado com Deus, é porque você não conhece o coração de Deus. Porque o nosso Deus, meu Deus, é sério. Às vezes eu fico, Deus, sou o Senhor para ser Deus. Porque Ele nos ama do jeito que somos, mas Ele nunca nos deixa do jeito que estamos. Ele tem uma graça sobre a nossa vida, Ele nos corrige, Ele nos ensina, mas Ele sempre nos dá mais do que nós merecemos. Por isso esse Deus, Ele não é carrasco, Ele não é iracundo, Ele não é um Deus julgador, Ele diz assim, Roberta, eu estou vendo, quer se levantar, levanta. Roberta, eu estou vendo, quer se levantar, levanta. Roberta, eu estou vendo, tu quer se levantar, levanta. Eu conheço o teu coração, eu conheço a tua intenção, levanta. É aqui o caminho, não é para cá não, Roberta, é para cá. Ele ensina, Ele direciona e Ele está lá na frente do caminho fazendo assim, ó. Feliz porque você veio pelo caminho certo. Feliz porque é só o começo. Você não tem noção onde eu ainda vou te levar. Onde eu vou levar a sua família. Porque você me ouve. Porque você me obedece. Coisas maiores virão. Coisas maiores virão para a nossa igreja. Amém? Você crê? Eu creio. Gente, temor é respeitar a autoridade de Deus. Temor é respeitar profundamente quem é Deus. É aquele respeito sem reserva, confio e pronto. Deus mandou eu ir, eu vou. Deus mandou eu ficar, eu fico. Tô nem entendendo, mas Ele mandou. Às vezes eu chego pro Jorge e digo assim, Jorge, eu não sei não, mas Deus mandou eu ficar. A gente não está entendendo nada. Ele falou, mandou, a gente fica. E tem gente que fala assim, Roberto, engraçado. Às vezes eu vejo que as coisas na tua vida dão muito certo. Não porque eu sou melhor do que vocês, gente. Mas eu comecei a perceber que até quando as coisas não estão dando certo, é porque é para dar certo. E ouvir a voz de Deus, ter esse temor no seu coração, é realmente caminhar como Ele gostaria que nós viéssemos caminhar. Gente, Deus não precisava que nós viéssemos a caminhar certo. É incrível, Ele coloca o temor sobre o nosso coração para nós termos intimidade com Ele, para acertar, para não quebrarmos a cara, para darmos certo, para termos nossa família no centro da vontade de Deus. O temor é colocado por Ele, a gente abre o nosso coração, porque Ele tem um desejo de nos poupar, de não viver uma vida de conserto, não. Deus tem um desejo de nós vivermos uma vida de abundância, de prosperidade. A palavra de Deus fala em Jeremias, eu que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos, pensamentos de te fazer prosperar, de te dar um futuro cheio de paz. É Ele que fala sobre isso. Porque é como Deus vê a gente, com um futuro cheio de paz, com um futuro cheio de alegria. A gente que se contenta com pouco, Deus tem um plano, Deus tem uma vida enorme para você. Por isso Ele quer que você tema Ele, obedeça, respeite, reconheça, confie. Porque Ele quer te dar uma vida de acertos. Fala para a pessoa do teu lado assim, a gente vai acertar. Pro outro negócio de erro. Fala assim, negócio de erro. Deixa o erro pro cão. A gente é filé de Deus. Não é não? Negócio de erro. Crente contente com erro. Crente contente com pecado, não. Pessoas infelizes vivem para esse mundo. Pessoas felizes vivem para agradar a Deus. Vivem para temer a Deus. Vivem para obedecer a Deus. Nós somos crentes felizes. Fomos feitos para acertar. Fomos feitos para acertar. Por isso toda vida que você estiver achando que está errando, está certo, está bom, não. Deus te fez para acertar. Deus te fez para crescer. Deus te fez para prosperar. Ninguém aqui é acostumado com erro. Ninguém.
E aí o legal é porque quem entende o amor de Deus, realmente o temor de Deus, não tem nada para esconder. Vive uma vida leve, uma vida clara. E eu amo assim, a história de Moisés, se você for olhar, né? Quando Moisés carrega o povo ali, né? Retira o povo do Egito. Moisés tinha uma vida boa no Egito. Criado por quem? Pela filha do faraó, vivia uma vida legal, casa boa, se alimentava bem, uma vida de regalia. E aí ele saiu do Egito, levou esse povo de Israel. E às vezes eu ficava me perguntando, meu Deus, será que ele não teve vontade de voltar? Levou o povo de Israel para a terra prometida, será que ele não teve vontade de voltar? E a palavra de Deus fala que ele teve um encontro com Deus na sarça ardente. Ele teve um encontro. Quando nós nos encontramos com o Senhor, a gente não quer voltar para o nosso passado. A gente não quer voltar para a nossa história, não. A gente ama o que está acontecendo e o que está por vir, gente. Deus, Ele quer se encontrar com você e Ele quer que você se encontre com Ele. Porque quando Moisés, ele foi lá, subiu no Monte Sinai para pegar os mandamentos, para entregar para o povo de Israel, o Deus queria se mostrar para o povo de Israel. O povo de Israel obedeceu, não subiu o monte, mas temeu, teve medo, muito medo. Temeu não, teve medo de Deus. E aí o que foi que eles fizeram? Falaram com Moisés, para Moisés representar aquele povo e ouvir o que Deus tinha para falar para aquele povo. Você é aquele, você é Moisés, você vence qualquer obstáculo, sobe para ouvir o que Deus tem para falar com você, ou você é uma pessoa que está sempre pedindo para alguém falar o que Deus quer para você, ou está sempre terceirizando a voz de Deus sobre o seu coração. Jesus, essa manhã, está querendo te dizer, Ele quer te conversar contigo, ó, face a face, um a um. Ele quer falar da intenção do coração dele para você, através de você. Por isso, não terceiriza o temor de Deus, não terceiriza a voz de Deus, porque Ele está querendo falar com você. Amém? Legal, Ele fala com você, você ainda abençoa outras pessoas, mas Ele quer falar com você. E aí, abri a palavra em Deuteronômio 5, 29, fala assim. Deuteronômio 5, 29. Isso. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e o quê? E com suas descendências para sempre. Gente, tem várias palavras, vários versículos na palavra, dizendo que quando nós tememos a Deus, dá certo. Dá certo. Não é só amor, não. Deus não quer só que você ame Ele, não. O ame, não. Deus quer que você tema a Deus. Não é ter medo, é ter respeito profundo, obediência, reconhecimento. E Deus está com saudade das igrejas colocar Ele como Deus. Das famílias colocar Ele como Deus. Dos casamentos colocar Ele como Deus. Amém? Eu não estou brigando não, viu? Porque eu sou assim mesmo. Você fala isso, né? E o temor do Senhor, ele realmente surge num coração e depende de uma escolha. Apenas uma escolha. Olha o que é que Tolkien fala numa frase. Ninguém pode conhecer a verdadeira graça de Deus antes que conheça o quê? O temor de Deus. Gente, tudo é pelo temor mesmo. É como se fosse uma porta de entrada da gente se conectar a Deus. É uma porta de entrada de a gente ouvir a voz dEle e Ele nos redirecionar. Estou tentando há muito tempo fazer isso e não está dando certo. Provavelmente você não está ouvindo a voz de Deus. Porque temer a Deus é amar realmente o que é certo, mas é odiar também o que é errado. A gente vê muitos cristãos amando o que é certo, mas a gente não vê os cristãos odiando o pecado. Odiando. A pessoa fala de um pecado, aí você faz assim no GC. Balança a cabeça, não. Fala assim, ó. Não é isso que Deus tem para ti, não. Porque as pessoas, elas estão justificando o pecado. Não, eu te entendo. Eu não te entendo, certo? Eu não te entendo porque é que tu já errou isso 5 vezes. Se eu já conversei contigo, se Deus já falou contigo o que é que tu tem que fazer, eu não te entendo. É isso que a nossa igreja precisa. Pessoas que confrontem, que falem, que ensinem. Chegou o momento da nossa igreja que você quer ser amigo de todo mundo, falando tudo que todo mundo quer ouvir. Não. A igreja quer ser direcionada, quer ser doutrinada, quer ser amada. É erro, é pecado. Amamos a pessoa, não amamos o pecado. Ensinamos, instruímos, direcionamos. Chegou o momento, igreja,
da gente entender o temor de Deus, e a pessoa vem com coisa errada e você faz, não, eu te entendo no sentido de te acolher, mas Deus não tem isso para você. Deus tem isso, 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 a palavra diz isso, isso, isso. Vamos caminhar juntos, se tu não consegue só, eu vou contigo. Mas vamos para o lugar que Deus quer que você vá. Chegou o momento de todo mundo. Não é isso que Deus quer. Mandou parar, paro. Mandou voltar, volta. É pecado, é erro. Gente, isso é amor. Isso é respeito. Isso é temor. As pessoas estão querendo ser ensinadas, direcionadas, amadas. E se você ouvir tudo que você gosta, cuidado. Cuidado. O segundo ponto que eu botei aqui foi vivendo, vamos falar assim, vivendo o temor antes que. Vivendo o temor antes que. É mais um alicerce. Primeiro eu falei do que? Entendendo. E agora vivendo. Porque eu só consigo viver algo que eu entendo antes. Talvez você achava que o que você vivia era temor e é medo. E é legalidade. Deus quer que você viva o temor. Vivendo o temor antes que. Tem muito a ver com amor e respeito. Não existe, eu quero que a igreja fale assim, não existe respeito sem amor. E não existe amor sem respeito. Por isso, eu amo meu esposo, mas eu não respeito, eu não amo. Eu amo a Deus, mas eu não respeito, eu não amo. Meu filho super me respeita, pastora. Será? Ou ele tem medo de você? Porque quando o filho tem temor, ele tem respeito por quem você é. E não pelo que você faz, pelo que você dá. Tem filhos calados, obedecendo os pais em tudo, pelo que vai conquistar com esses pais, e não por quem ele é. E Jesus está nos convidando essa manhã para de uma vida interesseira com Jesus, como uma mulher que casa com um homem rico e quer carro bom, quer viagem. Legal, se você casou, glória a Deus. Mas a pessoa, ela quer ver o seu coração por quem ela é, não pelo que você vai conseguir. Jesus, esta manhã, está nos convidando, gente, a nós voltarmos no relacionamento não pelo que Ele vai fazer conosco, não pelo que Ele vai fazer por nós, mas por quem Ele é, porque a palavra não fala eu fiz, a palavra de Deus fala eu sou, Ele é, Ele tem todo o poder, Ele é soberano, Ele é majestoso, Ele é o Rei dos Reis. E Ele está querendo ver isso. Eu sou mesmo na tua vida, Roberta. Eu sou mesmo, Jorge, eu sou mesmo, Maria, eu sou mesmo, Sabrina. Eu sou na tua vida mesmo, tem certeza? Tem certeza? E é exatamente isso. Quando a gente vive o temor de Deus, a gente respeita o Senhor. Então eu não vou primeiro para as pessoas para perguntar o que é certo. Eu vou primeiro para Deus para entender o que é certo e o que é errado. Gente, abre a palavra de Deus aí em Êxodo 3:5. Quando Moisés se encontra na sarça ardente, ele vai até a sarça ardente, né? Tem aquela experiência com Deus. Deus fala assim: então disse Deus, não se aproxime. Não, peraí. Então disse Deus, né? Não se aproxime, é isso? Tá certo aí? Isso. Tire as sandálias dos pés. Quer mais? Pois o lugar em que você está é terra santa. Por que é que quando a gente vai sair com alguém, a gente coloca a nossa melhor roupa? Por que é que quando eu subo aqui no púlpito, eu não venho de qualquer jeito? Por que é que quando eu vou para um jantar do meu chefe, um cara que recebe um prêmio, sei lá, o Nobel da Paz, eu vou para um TED Talk da vida, eu vou para um lugar bem legal, eu não vou de qualquer jeito? Deus também não quer que você se relacione com eles de qualquer jeito. Deus quer que você retire algumas coisas na sua vida. Aqui ele fala da sandália, né? Mas a gente trazendo para a nossa realidade, o que a gente precisa retirar da nossa vida é a falta de disciplina, é a falta de reverência a Deus. Você ora assim, eu sei, eu dirijo. Ah, pastora, porque eu oro todo o tempo. Quem ora todo o tempo não ora talvez de jeito nenhum. Eu sou muito adepta disso, eu oro todo o tempo. Minha vida é em oração, certo, legal. Mas tu tira um tempo para Deus, Ele entende que naquele momento Ele é a tua prioridade. Ele entende que naquele momento você sabe quem Ele é. Ele entende que naquele momento você tem realmente no sentido uma liturgia, não de religiosidade. Tem gente que fala, pastora, quem ora de joelho. Não, gente. Aquela pessoa, para ela faz sentido orar de joelho. Ela entende que aquilo ali agrada a Deus e ela ora não por religiosidade. Ela ora porque ela não chega na presença de Deus de qualquer jeito. Ela não olha para Deus de qualquer jeito. Ela não fala com Ele de qualquer jeito. Deus está cansado de tudo para Ele ser de qualquer jeito. Por que tudo com Deus é de qualquer jeito? Eu odeio as coisas para mim de qualquer jeito, eu não gosto. Não gosto, não é a quantidade, não é o valor, mas quando eu sei que aquilo ali não foi de qualquer jeito, tem um valor diferente.
quando a gente vive realmente o temor a Deus, antes que qualquer coisa ruim aconteça, a gente não trata Deus de qualquer jeito. Gente, é uma palavra simples, mas Deus quer ver pessoas que temem a Deus. Não, porque o meu Senhor não gosta disso, porque o meu Senhor ama quando eu tiro um tempo para louvar, para adorá-lo, realmente para ficar na presença dEle. Pastor, eu não tenho tempo? Não tenho prioridade. Porque quando é prioridade, a gente arranja tempo, a gente fica menos cansado, a gente arranja dinheiro, a gente faz tudo. Porque para Deus não tem dinheiro, não tem tempo, não dá certo. Deus cansou de que as pessoas fiquem tratando Ele de qualquer jeito. E eu até brinquei no culto passado, mas nada contra cachorros, eu amo. Mas nem o nosso cachorro a gente trata de qualquer jeito. Incrível, tem cama, não, lençol, ar-condicionado, comida diferente. É ou não é? Vai uma vez para o pet shop, desce no apartamento para caminhar, tem areiazinha para fazer xixi, até um cachorro. A gente, não que cachorro seja menos importante, mas é bicho. É bicho. Bicho é bicho. É ou não é? E aí, gente, coisa simples, a gente fala, Jesus é meu Senhor e Salvador, é mesmo? Ou Ele é seu Salvador, Ele te salva toda hora. Mas quando Ele precisa ser Senhor, você esquece dEle. Você esquece dEle. Jesus quer ser seu Senhor, sim. Ele quer que você seja o mordomo dEle. Tem coisas que Ele está precisando entregar para você fazer, e você não está recebendo porque você acha que Ele é só o seu amigo. Eu sempre falo, meu irmão, minha irmã, se der para ser amigo de Deus, bom. Mas se não der para ser, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. É Ele que manda. É Ele que diz, abre a porta e abre, fecha a porta, fecha. Fica, anda, para, volta. É Ele. Ele é o nosso Senhor. É Ele que manda. Jesus, Ele acha lindo esse relacionamento de amizade. Mas tem pessoas querendo ser só amiga de Deus. Não. Amizade é maravilhoso, mas Ele quer ver de nós que nós somos mordomos dEle, direcionados por Ele, que nós só fazemos quando Ele manda a gente fazer. E o terceiro ponto, gente, muito importante, é desfrutando, fala assim, desfrutando. Duas pessoas, de novo, o Lucas está sempre com a voz mais alta nos cultos, só escuta a dele. De novo, desfrutando do temor, antes que... Meu Deus, Deus está querendo aqui que a gente desfrute desse melhor nessa terra. Melhor. Que a gente viva uma vida de prevenção. Que a gente não precisa cair para entender que o lugar que a gente estava bom. Não. Deus, essa manhã, quase tarde já. Tarde. Ele está querendo, dentro de nós, mudar as nossas prioridades. Mudar as nossas rotas. Retirar toda a autossuficiência. Porque a palavra de Deus fala em Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. E fala em Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Gente, não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus que está falando que o temor do Senhor nos leva à vida. Ele nos retira de toda a possibilidade de vivermos armadilhas, problemas, uma vida medíocre, uma vida pequena. Não sei porque minha vida não está dando certo. Eu venho para a igreja, fiz MMI, estou no GC. Fazer não diz sobre ser. E fazer não diz sobre o que lugar Ele ocupa no nosso coração, quem Ele é sobre a nossa vida. Normalmente, quem se relaciona com Deus, pelo que Ele faz, vive uma vida só de fazer. Agora, uma pessoa que se relaciona com Jesus, por quem Ele é, vive uma vida de ser, uma vida de essência, uma vida de disciplina, uma vida de temor a Deus, uma vida de respeito, uma vida de amor. Gente, Deus, Ele quer encher os nossos corações não de culpa, porque culpa é outra coisa que nos impede de nos conectarmos com Deus. Não, Deus quer nos encher de sabedoria, de acertos, de poder, de majestade. Ele é grande para nos fazermos grande. Ele é poderoso para encher os nossos corações de poder. Ele é majestoso para que nós venhamos entender que todos os dias Deus tem esperança de dias melhores. Deus tem esperança de dias melhores para você, para a minha vida também. Vamos viver esse amor de Deus. Vamos desfrutar esse temor de Deus.
entender o temor de Deus, viver o temor de Deus e desfrutar o temor de Deus. Eu queria que você levantasse essa manhã com todo respeito. Com todo o respeito que você tem a Jesus. Se talvez você estava tratando ele de qualquer jeito, eu queria que ninguém saísse. Tenho certeza que se você não sair, já é uma expressão do seu respeito a Deus. Uma expressão já. Eu queria que nessa manhã, sabe, assim, você pudesse abrir o seu coração para se arrepender, mudança de rota. E nós aqui, como igreja, estamos arrependidas. Nós estamos decidir uma nova jornada, uma nova caminhada, priorizando as primeiras coisas. Todos os dias colocando o nosso Deus sobre cada departamento, sobre cada ministério, sobre cada voluntário, sobre cada colaborador, sobre cada membro, sobre cada criança, sobre cada família. E eu te convido, igreja, a nós voltarmos a termos esse temor a Deus. Se você nunca teve, Deus quer te encher de um fogo espiritual essa tarde. De um fogo espiritual. De algo que você talvez nunca viveu, ou você já viveu e estava adormecido dentro de você. Jesus, ele fez a gente pessoas espirituais. E pessoas espirituais vivem coisas espirituais. Espirituais. Eu creio que aquele fogo santo de Deus vai entrar sobre a minha vida e a sua vida. E nós nunca mais pensaremos como nós estávamos pensando. Nós nunca mais colocaremos Deus no lugar que nós estávamos colocando. Pastora, mas ele já estava sendo Deus. Tudo bem, mas talvez dá pra gente se dedicar mais a Ele. Dá pra ouvi-lo mais. A gente ouve às vezes 2 vezes por semana. Ele quer ser ouvido todos os momentos, todos os dias, de segunda a domingo, não só no culto. Quando a gente tem uma decisão sobre o nosso filho, quando a gente tem uma decisão no nosso casamento. Ah, eu tô querendo acabar, isso é vontade de Deus pra você. Ah, isso é vontade de Deus pra você. Só faça quando Deus disser. Só fale quando Deus falar. Só pare quando Deus disser. Só avance quando Deus disser. Porque nós somos uma igreja que só fazemos a vontade de Deus. Uma igreja que estamos todos os dias buscando incessantemente estarmos no centro da vontade de Deus, vivendo esse temor, desfrutando desse temor, vivendo e entendendo todos os dias o temor de Deus. Amém? Gente, aconteceu algo sobrenatural no culto de 9. E eu sinto que Deus vai fazer mais ainda sobre esse culto. Mais ainda. Eu não sei, meu Deus, como você chegou. Eu sei que Ele fez, que Ele faz, que Ele sempre fará, independente do nosso coração. Ele nos ama, Ele quer nos restaurar, Ele quer mudar a nossa rota, mudar a nossa caminhada. Ele quer dizer assim: dá certo, você dá certo, há tempo para você, há esperança para você, há jeito para você, há força para você, há ânimo para você. Oh, glória a Deus! Durante esse louvor, eu sinto que nós precisamos fazer movimentos físicos. Às vezes a gente não corta o cabelo para ficar mais bonita e alguma coisa acontecer na nossa vida, uma mudança. Mudamos o sofá de lugar para a nossa casa ficar diferente. Às vezes a gente precisa fazer movimentos mesmo para a nossa vida espiritual mudar. Por isso nós disponibilizamos essa frente aqui para você sair do seu lugar dizendo: Roberta, eu me arrependo, sabe? Eu me arrependo, eu sinto que eu preciso ter mais temor a Deus. Eu sinto que eu preciso ouvir mais a voz de Deus. Eu sinto que eu já quebrei minha cara muitas vezes achando que as minhas melhores ideias eram melhores. As nossas melhores ideias nos trouxeram até aqui. Melhor é fazer a vontade de Deus. São as ideias de Deus, são os pensamentos de Deus, são os projetos de Deus. Por isso a gente vai estar louvando aqui. Louvando. E você vai sair do seu lugar e vai se arrepender. Porque, gente, não tenha vergonha do que os outros vão pensar. Não tenha vergonha de continuar sem temer a Deus. Tenha vergonha de continuar nessa vida um pouco morna, ou achando que está tudo bem, porque minha família está bem, porque meu filho está bem. Não, está bem, mas pode ser melhor. Está ótimo, pode ser excelente. Está ouvindo a voz de Deus, pode ser muito maior. Tem a presença às vezes, Ele quer que seja todos os dias. Mais de Deus, mais do seu amor, mais do seu temor, mais da sua obediência, mais de Deus. Por isso, durante esse louvor, eu quero que você saia do seu lugar. Não quero sair, quero orar no meu canto, fica à vontade.
Mas eu sinto que a nossa igreja precisa voltar a temer a Deus. Voltar a tratar pecado como pecado. Voltar a temer a Deus. E colocar em primeiro lugar a voz dEle, a vontade dEle. Por isso, louvor de toda a tua força, com todo o teu entendimento. Vamos criar aqui uma atmosfera aqui nesse lugar. Abre o teu coração, se desnunda na presença dEle, porque todas as coisas vão passar, mas a presença de Deus é realmente inexplicável. É inexplicável o que Ele quer fazer com você e através de você aqui esta tarde. Buscando teu favor, rendido estou. Se rende a Jesus. Leva-me mais perto de ti, Senhor. Anseio por ti. Anseio por Deseja Jesus na tua história, na tua vida. Eu me Se rende a Ele, porque aí Ele vai ser Deus. E Ele vai fazer na tua vida. Se rende, vai. Se rende a Jesus. Se rende. Abre mão de si mesmo. Abre mão de ter razão. alma está com sede de ti, Senhor. Sacia o meu ser. Sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor. Preciso de ti. Precisamos de ti, Jesus. Preciso de ti. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Tudo que Jesus quer de nós é que nós realmente venhamos nos livrar de nós mesmos, dos nossos jeitos, do nosso tempo, das nossas escolhas, das nossas soluções. E nós queremos, o que Ele quer de nós é que nós venhamos abrir o nosso coração, dizendo: Senhor, menos de mim e mais de ti. Menos da minha voz e mais da tua voz. Menos, Senhor, de mim e mais do teu amor. Mais da tua direção. Mais de ti, Jesus. Mais de ti, Senhor, sobre cada pessoa aqui nesse lugar. Deus, nós abrimos mão de ter razão. Abrimos mão, Senhor, das nossas forças, da nossa inteligência. E nós te pedimos a tua sabedoria sobre a tua igreja. Sabedoria, Senhor. Sabedoria, Jesus, porque é o suficiente para nós acertarmos. Sabedoria é pegar todo o conhecimento que temos de ti e aplicar com inteligência. E pessoas inteligentes, pessoas espirituais, são pessoas que entendem que é Jesus que faz, que é Jesus que fala, que é Jesus que abre as portas, que é Jesus que fecha as portas, que é Jesus que opera milagres, que é Jesus que tem todo o poder de fazer o que não conseguimos fazer, de causar em nós uma vida espiritualmente saudável, de fazer conosco coisas que uma multidão, que uma igreja inteira não é capaz de fazer. Oh Deus, obrigada, Jesus, por esse temor colocado em cada coração, por esse fogo, assim como a sarça ardente. O fogo veio sobre aquela planta no deserto e ela não foi destruída. O teu fogo vem sobre nós e só cresceremos, e só prosperaremos, e só daremos certo, e só daremos certo, Senhor. Quebramos, Deus,
todo pensamento de que não somos capazes, de que não damos certo, com o temor do Senhor sobre a nossa vida, nós seremos pessoas sábias, pessoas retas, pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Vem com teu poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um temporal, sobrenatural, faz teu querer em mim. Vem com teu poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um temporal, sobrenatural, faz teu querer. E é isso que Jesus quer ouvir de você. Faz teu querer, Deus. Faz teu querer.